bem, pessoal? Estamos começando mais um vídeo. Meu nome é Tomás. Meu é Glória. Nós dois viemos Lá é de Florianópolis, Santa Catarina. Ela é de Florianópolis mesmo, eu sou do Rio Grande do Sul. Aí a gente já temos 5 meses, né? 5 meses aqui. 5 meses nós estamos aqui. Já 5 meses. Aí, hoje tem gente que tem curiosidade de saber de dinheiro, né? Daqui. Bem, ó, essa aqui é uma moeda de 1.000 Guarani. 1.000 Guarani. Essa moeda aqui é de 500 Guarani, não é 1.000, né? 500 Guarani. 500 Guarani. E essa moedinha aqui, que é de, ninguém eu acho dá valor para ela, é 100 Guarani. Hoje eu achei 4 moedinhas dessas na rua. 400 Guarani. A gente junta, que é dinheiro. Aí as moedas são essas, de 100, 500 e 1.000 Guarani. 1.000 Guarani, que é o coisa. A de 100 vale 500 centavinhos, a de 1.000 não dá nem R$1, porque R$1 hoje teria que ter 1.310 mais ou menos, 1.310 Guarani daria R$1. E a de 500 é menos, 60 centavos, 50, não dá nem 50 centavos. Aí vem o dinheiro de papel. Papel não. O de 2.000 Guarani é plástico. Ela lembra, não sei quem é mais antigo aí, que menor, lembra aquela nota de R$10 que tinha no início. Uma época que veio de plástico também. De plástico, Podia tomar banho, era uma propaganda. É de plástico. Essa de 2.000 Guarani. Eu vou botar foto lá. E a de 5.000 Guarani também é de plástico. Aí a foto aqui é o Dom Carlos Antônio Lopes. E do outro lado é o Palácio de Los Lopes. Nesse aqui, aí num lado tem a Adela e Celsa Esperati. Parece um ícone daqui, né? E embaixo tem Mocói Sul. Ai, meu Deus. Aí deve estar em coisa, Mocói Sul Guarani, não sei o que. Não sei nem o que está aqui. Essa nota, né? Então essa é de 2 e de 5. 2 e de 5. Aí depois temos a de 10.000 Guarani. 10.000 Guarani. 10.000 Guarani vale um pancho, um super pancho na Praça das Armas. Um cachorro quente. Não é um cachorro quente, é um pão com linguiça só, com a salsicha. O cachorro quente daqui é tipo americano. O nosso só tem o pão, a salsicha e mostarda ketchup. Ketchup deu. Aí esse aqui, o de 10.000, ele tem o Dr. José Gaspar Rodrigues de França, aqui, que foi presidente aqui do Paraguai, dos primeiros. E atrás tem a 14 de maio de 1811, uma foto. Esse 10.000 Guarani, que vai no Super Punch. Aí temos depois a nota de 20.000 Guarani, que num lado tem La Mujer Paraguaia, a mulher paraguaia, e do outro lado tem o Banco Central do Paraguai, 20.000 Guarani. Essas são de papel, do 10 a de 20 são de papel. Ele não mostra, tem que mostrar, né? Mas eu vou botar depois no card. Dinheiro é para mostrar. Ele vai botar tudo direitinho as notas. Frente e verso para a pessoa ver. Aqui, no caso, de 50.000. Enquanto está passando aqui, depois eu vou botar aqui do ladinho, ó, bem do ladinho. 50.000. De um lado, tá. Quem que é esse aqui? É Agostinho Pio Barrios.
Deve ser um ícone aqui da coisa. E do outro lado não tem nada. O sol. Essa é de 50 mil. Essa já vale mais um pouquinho. 50 mil tem um valor um pouquinho maior. E a maior nota que tem aqui é de 100 mil Guarani. Aí a nota de 100 mil Guarani tem na frente dela, tem quem que é? San Roque Gonzalez de Santa Cruz. São Roque Gonzalez Santa Cruz. A de 50 já tem esse negocinho aqui, esses prateadinhos. E do outro lado é o sol e a canhoneira, que é aqui, se não me engano, é a represa de Itaipu, não é a canhoneira, a represa de Itaipu, lá de 100 mil. 100 mil guaranis. Aí aqui, ó, só aqui tem 150, 170, 187 mil, 187, 188 e 600 Guarani. 188.600 Guarani. Com isso aqui, dá para ir no mercado, dá para comprar bastante coisa. O mercado aumentou aqui hoje. Aumentou. Hoje a gente foi e gastou 210 mil Guarani. Nisso a gente comprou. Vamos lá. O valor do dinheiro. É bom saber. Já viu o dinheiro, agora saber o valor do dinheiro. Com 210 mil Guarani, a gente comprou 250 gramas de café. Café normal, né? Colombiano. Está o mesmo preço, 37 mil, estava o mesmo preço do mililitro, mas só que como eu vi da Colômbia, eu pensei assim, vou experimentar um café diferente. Não sei se vai dar certo essa coisa, mas temos aí para experimentar, vai que é bom, né? Mas compramos nesse café também, para garantir. E compramos também um vidro nesse café de 200 gramas, os dois cafés. Compramos um pão, compramos umas bolachinhas, né? Também. Banana. Compramos um rum, né? Indústria Paraguai, para a gente fazer umas caipirinhas. Comprei um vidro de mamão em conserva, que eu nunca vi, mas vou experimentar um mamão em conserva. Deve ser bom também. Mamão em conserva, compramos banana, batata, cenoura, cebola. Que foi mais umas coisas que compramos. Leite. Compramos leite também, 2 leites. Compramos aquele... o cocido. Que é tipo a da erva mate, só que solúvel. Aí um pacote de 250 gramas, é bem bom tomar, sim. A gente tá gostando mais das coisas daqui, né? 21 mil. 250 gramas. Mas foi isso, né? Mas aumentou bastante, tá, gente? O preço ali tá... A banana eu comecei a comprar 7 mil Guaranis. 6.500. 6.500. Já tá 11, quase 12, 11.500. Não sei o que houve no mercado essa semana, que subiu muito. Subiu. A pera, que a gente comprava a 12 mil, hoje estava 22 mil o quilo. O quilo, ó. A maçã argentina, que a pera também é argentina, mas a maçã argentina, ele está o mesmo preço. Que sempre foi 17.500, hoje está o mesmo preço. O abacate, para ter uma ideia, o abacate aqui, ele está, hoje, eu paguei já a 14 mil, quando eu comprei um abacate para a gente experimentar. 14 mil é mais de 10 reais o quilo. Daí, hoje, o abacate está 21.500. 20.500 é quase 20 reais o quilo do abacate. É carinho. Melancia também é bem cara. A melancia por quilo, ela está 5.500 Guarani, tá? 5.500 Guarani. Aí... aumentou bastante. Por quilo a melancia é muito cara. Isso é porque está chegando o verão também, que está muito quente, aí começa a época de praia, fruta, aí sai bastante, né? Deve ser por isso. Mas eu achei carinhoso. Não, hoje está bem puxadinho. Esse foi um vídeo mais só para mostrar as notas de dinheiro, né? Que às vezes tem... Nem a gente conhecia, né? Eu sempre tinha curiosidade.
Tanto é que Estou se acostumando. o único vídeo que antes de vir para cá, que queria saber como é que era a nota, o pessoal mostrava assim, como eu estou mostrando aqui agora. Eu não, vou botar a foto de um lado do lado para a pessoa ver os detalhes da nota. Gente, esses dois aqui eu dizia que era 20. Eu fui dar no mercado, pensando que a moça deu 19 e pouco. Eu dei uma vez aqui, Tomás, Glória, é R$2. Eu disse, ai meu Deus, 2.000 Guarani. E eu pensei que era 20. Até hoje, a gente vai comprar alguma coisa, vai numa loja, aí ela olha e eu digo assim, tá barato. Eu disse, como? Tá 18.000, 15.000 Guarani, né? Só que eu disse, pô, tu pega e divide aí por 13, ó, 15.000 Guarani vai dar... Pra mim tudo caro. R$11, R$12. Aí eu disse, se fosse lá no Brasil, tu pagaria 20 tranquilo nessa peça. Mas aqui você não paga porque está 15.000 Guarani. Ela ainda não assimilou mas o valor. Mas é porque aqui é tudo efetivo, é tudo dinheiro. No Brasil a gente usava muito cartão. Então tu compra, tu nem... É final do mês que tá certa, né? Aí final do mês a gente corre, né? Porque aí vem a... Mas só que aí a gente não viu o preço. Comprava, é barato, barato, barato. E aqui é tudo a gente compra tudo no cash, tudo no dinheiro. Então para mim tudo é caro. 10.000 Guarani para mim é caro. E não é nem da 8 e pouco. Para mim 10.000 é caro. Então é assim. Hoje aqui é tudo no dinheiro. Cartão de crédito a gente usa ainda, mas para comprar, tipo, comprei uma coisa para Shopee, né? A Shopee ou no iFood lá para mandar para minha neta. Eu tenho 2 netas, aí eu mando um negocinho para uma, negocinho aí como da Shopee. Tem uma pequenininha e a outra tem um aninho e um mês agora. Ali. Bebezinha, e tem a Alicia, que tem 10 anos. 10 anos. Então quando a pequenininha não pede nada ainda, né? Aí a maior pede alguma coisa, a gente compra no iFood, e eu peço para entregar daqui, eu uso cartão de crédito. E eu compro da Shopping para as duas, né? Uma coisinha sempre, eu mando daqui para as duas. Mercado Livre, essas coisas, dá para comprar assim. Aí eu uso o cartão para isso. Que é o nosso gasto lá de cartão. Porque senão os cartão aqui não uso para nada. Usei também o cartão para me fazer a limpeza lá do pessoal, manutenção na casa da aluguel lá. A gente deixou, né? Precisou fazer manutenção. Daí tivemos que usar cartão. Para esse ponto é bom, por isso que a gente não eliminou os cartões, né? Mas também a gente eliminou todos os cartões que pagavam anuidade. Tinha só o cartão que não paga anuidade. E como a gente não vai usar mesmo? Agora a gente foi para o Brasil há pouco tempo, usamos. Aí usamos, no hotel, usamos no mercado. Que para fazer o pagamento das contas de lá, eu faço tudo pelo aplicativo. O único problema é tipo conta de IPTU. IPTU não consigo tirar por aqui. Daí eu tenho que pedir para tirar a conta lá e mandar para mim pelo WhatsApp. Né? Mas o resto eu consigo tirar. Por enquanto eu estou conseguindo fazer tudo por aqui. Né? Faço Pix, normal. Tudo pelo app. Né? Só que a gente se adaptar, né? A gente se preveniu os app, botamos 2 celulares no notebook também. Né? Porque se falhar um, tem outro. Porque aqui tu não tem o banco do ladinho para fazer. Não. Né? Ainda não tem documento também para abrir conta em banco ainda, porque tem que ter a identidade para abrir conta. Se não tiver a cédula, não abre conta. Não abre conta. Aí a gente está ainda esperando sair a temporária, né? Que deve sair esse mês, por aí. A gente está fazendo tudo sozinho também. Temporária, e depois eles vão fazer para a cédula. Né? Aí para fazer a cédula a gente vai precisar voltar lá para fazer um novo documento de novo. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Experiência, né? Experiência Está sendo bom. É bom. Não é ruim não. Eu pensei que ia ser pior. E não está sendo. Está ótimo, né? Não, por enquanto, graças a Deus, não está. Está muito bom. Tirando a saudade da família, o resto tira de letra. Está dando bem para gente se comunicar com as pessoas. Se eles falam muito rápido, não entende. Aí a gente pede para eles falar mais devagar. Eles são bem simpáticos. Graças a Deus não tivemos problema com nada não com ninguém. Policial com nada. aqui também, né? Todos os policiais bem. tratam bem.
No Brasil também os policiais tratam bem, não é que é a coisa. Graças a Deus não tem problema. O pessoal diz assim, já peguei policial paraguaio que tratou mal. Pode ser que a pessoa pegou, como no Brasil tem bom e ruim, que também deve ter. Isso é normal no mundo Todo inteiro. lugar é, mas graças a Deus, todos os vezes que a gente fala, que a gente gosta de documento, a gente teve que ir lá na. Como é o nome daquele lá? No Alex lá, na Interpol. Ainda disse, o Paraguai não tem lei? Tem sim. Aqui tu tens que tirar o documento da Interpol, senão. Já no Chile não precisa, e também eu acho que não precisava, em Portugal acho que não precisava. Eu não tenho certeza, mas acho que não precisava também. Aqui precisa. Aqui precisa tudo. Da nossa, né? Da federal. Em termos de financeiro, eles são bem, assim, bem, qual é a palavra certa para falar? Eles são certinhos. É tudo, para tu trazer dinheiro, tu tem que provar de onde está vindo aquele dinheiro. Nossa, graças a Deus, o pouco que a gente tem tudo que provar, né? Tirando isso não tem problema. Não tem problema nenhum. Não tem problema com dinheiro, não fomos parados, não. Se bem que a gente não trouxe muita coisa, né? A gente só trouxe mala. Porque o resto a gente vendeu no Brasil. Até agora, não devemos, assim, como o pessoal diz, aqui o pessoal enrola, faz isso, faz aquilo. Não, até agora não devemos de ninguém, né? Gás, a gente estava em casa, nós via pela televisão. Porque o gás tem que pegar, comprar o bujão, ir lá no posto, encher ou meio. Não, eles trazem em casa gás, eles trazem em casa água mineral. O rapaz da água mineral, ele traz toda semana. No supermercado, se quiser, também eles trazem em casa. Todo mês ele traz dois bidões d'água. Toda semana? Toda semana, 2 bidões d'água. Hoje ele trouxe 2, dura 6, 7 dias. Porque eu cozinho com água mineral também, né? Que aqui a água poça artesiana. Aí a gente compra água mineral. Mas graças a Deus a gente não tem problema com nada, é só ligar, eles vêm, o menino vem do gás, ele mesmo troca. Está gostando bastante de tererê também, né? Com esse calorão eu tomo bastante tererê. A gente já tomava, né? Chá a gente sempre tomou. Porque a gente gosta de chá. Aí o tererê aqui, eles tomam bastante gelado. Então tem. É por isso que eu digo. Educação gera educação. Se tu é educado, tu vai encontrar gente educada. Se tu for mal educado, tu vai encontrar gente mal educada. Então. As notas de dinheiro. Eu nunca pensei que eu ia ter 1 milhão. Sai do Brasil e aqui tu vira milionário. Quem quer ser milionário vem para o Paraguai. É bem fácil de ser milionário. Se tu tiver um capital de 1 milhão de real, tu vai já virar milionário, vai ter 1 milhão. Agora, quem tiver 100 mil, 50 mil, já virou milionário. O salário mínimo já é quase milionário. Né? Mas o dinheiro vale, ele pode ser assim, ele só um número grande. Aqui, no início, pega muito 100 mil, depois não, tu pega assim, na cabeça de automático. 100 mil é 100, 50. Gente, nós estamos dizendo que as coisas aumentou aqui também, porque aqui no Super 6 é um mercado mais caro daqui. Comparado, esse Super 6 aqui é comparado ao Angelone, se for em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Lá é o Angelone. É quase um supermercado gourmet. O Angelone é aquele outro que a gente fazia comprar. Que tem ali na beira-mar ali. Que seria supermercado classe A, né? Isso. Aí por isso que a gente disse que aumentou. Aí é Super 6 aqui pertinho. Agora, mas tem o La Família, tem o La Serenita. O La Serenita, o preço em torno de 30%, 40%, tem coisa até metade do preço do Tem um mercado lá que. Só que também dia de promoção no Super 6 às vezes tem coisa barata também. Final de semana tem bastante coisa barata. A carne a gente gosta de comprar aqui nos Super 6, né? Eles têm uma costela, meu Deus do céu. Então a gente sempre compra no final de semana, faz uma promoção, aí a gente compra eu pensei assim, eu falei para ela, hoje vamos comprar uma costela, vamos assar, e depois a gente pode comprar uma outra, sei lá, umas carnes que a gente não sabe o nome, né? Costela a gente sabe.
Picanha a gente sabe, mas também tem uns outros nomes para picanha. Aí como a gente não sabia nada, daí comprei uma costela, porque costela a gente sabe que é boa. Peixe aqui é de água doce e não é baratinho também não. Se bem que na ilha também é caro, né? 60 mil Guarani. Ele vai dar em torno de R$50 o quilo do dourado. Mas tem dourado de 5, 6, 7 quilos. Nós compramos filé de dourado a 60 mil na peixaria. Filé de dourado. Aí a gente faz, que eu gosto muito de tirar os espinhos, né? E a gente só eu e ela tem que fazer pouco, não adianta comprar um peixe grande e. Agora, o camarão médio descascado está em torno de R$100 o meio quilo. Meio quilo de camarão descascado. R$100. É carinho, não é barato não. Mas também está longe do mar, né? Mas eu achava, eu sou criada na ilha, nasci criada na ilha, eu achava o peixe caro lá, camarão caro, o berbigão, estava R$50 quando eu saí de lá. Eu tenho saudade do berbigão quando era baratinho. Então, sendo uma ilha, eu achava caro. Então, aqui por não ter mar, né, tudo rio, até que o peixe não está caro. Aí. Dá para se manter. É por isso que eu sempre digo, dependendo do modo de vida de cada um. A gente tem o modo de vida da gente. Tem aquele negócio. Aqui o povo paraguaio é bom porque eles não são pessoas eles não têm luxo, assim, né? Eles são trabalhadores, não são Eles são mais família. eles são mais família, eles são mais simples. Todo mundo educado, muito educado, meu Deus do céu. Então, eles não andam bem, andam tudo com roupa normal, não tudo. Então, a gente se adaptou bem aqui, por isso que a gente não é simples, Então, a gente gosta, que a gente sente a vontade, não liga para a roupa que tu estás usando. Tem um rapaz que ele tem na rede social, agora não me lembro onde que eu vi ele. Ele é paraguaio, mas só que ele mora no Brasil. Ele disse, brasileiro que vem para o Paraguai, ele tem que viver aqui no Paraguai. O Paraguai é econômico, o Paraguai dá valor ao dinheiro. É a mesma coisa, um pedreiro que eu estava vendo um grupo de albanil, né? Que albanil é pedreiro. Aí aqui o pedreiro ganha em torno de 200 mil Guarani por dia. Esse dia eu vi ali um anúncio de 130, 150 mil Guarani. Pô, isso dá R$100, R$120. Em Florianópolis, um pedreiro ele ganha em torno de 250, 300, até R$400 por dia. Aqui é menos da metade. Um servente aqui é em torno de 100 mil Guarani. Até a mão menos. de obra barata aqui. Aí é barato. Daí aqui a pessoa diz, mas eu vou para lá que eu vou ganhar tanto e vai ser mais barato. Não, tu vai ganhar condizente com o que tu vai gastar. Aí é a mesma coisa. Seria bom se o Brasil fosse da Europa, que daí a gente ganhava em euro, ou fosse dos Estados Unidos, ganhava em dólar, aí tu vinha para cá, valia alguma coisa. Ou bastante alemão, espanhol estão vindo para cá, ou ucraniano, coisa. Por quê? Eles ganham em euro. Uma pessoa em Portugal, 800 e poucos euros por mês, o salário mínimo. Né? Um aposentado, 800 euros, no Brasil ele já vai ganhar 6, 6, 8, 48. Ele já teria uma renda, com salário mínimo, teria de 4.800, ou seja, de 3 salários do Brasil. E aqui, ele teria o quê? O euro está 8, dá 8 vezes 8, 64, dá 6 milhões e 400. Ele teria uma renda de 3 salários mínimos aqui também. Então, eu viveria bem com o salário mínimo de lá. O dinheiro, o real é muito desvalorizado. Esse é o problema. Mas é bom, aqui é bom. Tem condição de comprar terreno barato, tem prestação, não é do lado da cidade. Um apartamento aqui pequeno está na faixa do que encontra no Marketplace, na faixa de 50 mil, 60 mil, 100 mil dólares, que não é caro para o padrão de Santa Catarina. Né? Mas esse já está ficando longo o vídeo. Até o próximo, espero que gostem. Qualquer coisa,
Manda um comentário, manda no Pode privado perguntar. também, pode ser. Pode perguntar à vontade. E A gente vai passar. não esquece de compartilhar, se não é inscrito, se inscrever, curtir ou dar o like ou dislike, que é seu critério. E saindo do documento, a gente fazer um vídeo só dos documentos. Aí, fique por aí. Até a próxima. Se Deus quiser, deixa um like.